E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, que, né, melhor conferir Sim, estamos ao vivo. Tem que olhar no YouTube. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana, que hoje, excepcionalmente, é à tarde. Geralmente eu faço à noite, mas nós estamos numa semana de férias com a deusa, tá? Nós estamos fazendo uma semana em que eu estou explanando a minha tese de doutorado todas as noites, né, numa experiência de 5 encontros. Aí, dá tempo de vocês adquirirem. Para quem adquirir em janeiro, vai ter gravado certinho. Depois nós não vamos comercializar essa experiência, tá? Então é exclusiva para janeiro de 2025, porque é férias, tá? Férias com a deusa. Tem que aproveitar, pessoal. Então, olha, por falar em deusa, olha quem está aqui no nosso canal. Olha quem está no nosso canal. Doutora Cecília Toselli. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Pode... Obrigada, Ângela. Muito bem, muito contente com esse convite, honrada. Nossa, para mim, quando a professora Demar Kiefer me colocou no grupo de pesquisa de arqueologia do Antigo Oriente, né? E aí eu vi vocês assim, eu disse, nossa, agora eu estou em casa, né? Agora eu vou ficar perturbando esse pessoal até não poder mais, né? Ninguém mandou me botarem nesse grupo, né? E aí, assim, eu fiquei extremamente feliz, porque eu li sua tese do doutorado, então já fiquei, assim, extremamente impactada com a riqueza das informações e principalmente por nos ajustar em algumas informações que a gente fica repetindo de antigas formulações a respeito de Israel Norte, antigas formulações a respeito dos, entre aspas, samaritanos, que agora a gente aprende a falar samarianos, e vamos saber por quê, qual a diferença. E é importante que a gente atualize nas pesquisas, né? Porque ciência é isso, a gente vai construindo um tijolinho, cada um coloca um tijolinho e é uma construção coletiva, porque a gente aprende uns com os outros e constrói também, junto com pesquisas, né, de outras pessoas maravilhosas. Quero dar as boas-vindas para quem está aqui ao vivo já. Gabriela Dort, membro do canal, já chegou. Ó. Salve, gente linda. Isso aí. Fernando Vini, boa tarde, professoras e espectadores. Boa tarde, Fernando. Cláudia Antonieta, membro do canal. Boa tarde a todas, todos e todos. E Marcos Silva, boa tarde. Isso aí. O pessoal já está chegando, já está, né, esperto. Fiquei feliz que, mesmo com o horário mudado, porque geralmente a gente faz à noite, o pessoal já está esperto aqui. E quero dar os avisos. Adquiram a experiência de férias com a deusa. Ainda em janeiro vai ter mais um mini curso sobre o dia de Javé. Nós vamos trabalhar os textos de Joel e Sofonias. Então, vamos ficar espertos aqui nas lives, nos cursos. E lá no chat fixado lá em cima tem meu Linktree com todas as minhas redes, cursos e oportunidades. Você clica lá e já tem todas as questões. Uma pergunta importante que eu sempre faço quando vem convidados aqui, Cecília, é: quem é Cecília Toselli? A pergunta é difícil. Essa não sou eu. A pergunta profunda. Mas eu sou Cecília, uma pessoa que sempre se interessou por Bíblia. Eu descobri Bíblia muito cedo, e a porta de entrada para mim foram os Salmos, como experiência de uma oração muito humana. E sempre tive curiosidade. A minha formação primeira foi em letras, literatura, né? Optei por literatura, sempre gostei muito de história, e com isso voltei para os estudos bíblicos e trabalho especialmente com as comunidades, né? Para mim, o importante, a academia é uma fonte fundamental de acesso a informações, algumas informações só via academia, mas sempre com o objetivo de compartilhar
saberes e conhecimentos com as comunidades de base, né? Então, minha opção é Maravilha. sempre trabalhar com as comunidades diretamente, né? E gosto muita coisa, gosto de andar, gosto de nadar, de ir à Ai, que praia, sou do delícia. Rio, né? Sou carioca da Gema, de uma família pequena, gosto muito da natureza, gosto de pessoas. A minha experiência em São Paulo é com a população de rua adulta, né, por um bom tempo, com os catadores de material reciclável. Então, eu tenho um grupo no Pará que também eu converso há muito tempo, todo ano, especialmente nesse ano eu não fui para lá, das comunidades de lá, né? Uhum. Então, assim, tudo que está ligado ao humano, à vida, me toca sensivelmente, né? Ai, que delícia. E, assim, é, o que te levou a falar especificamente sobre o assunto da sua tese, sobre os samarianos e sobre o exílio na Síria, né? Por que que você escolheu esse tema? Então, eu, assim, nesse interesse de Bíblia, eu acabei fazendo uma formação, iniciando uma formação bíblica no Centro Bíblico Verbo, aqui em São Paulo, Uhum. e o professor Ademar Keffer faz parte desse grupo, dessa congregação, né, que é de padres e irmãos. E Uhum. numa ocasião eu o encontrei, ele convidou para fazer o mestrado na Metodista, e eu trabalhei primeiro, isso aí já quase que entrando no nosso encontro de hoje, né, na nossa conversa, Uhum. eu trabalhei aquele texto em que se fala da divisão dos reinos com Jeroboão I, em Uhum. que ele constrói bezerros de ouro e diz: eis teus deuses que te fizeram subir do Egito. Então, a proposta e a minha dissertação de mestrado foi a partir do tema muito estudado e apresentado pelo professor Israel Finkelstein, Uhum. sobre uma tradição do Êxodo no reino de Israel, Ah, anterior a essa versão que a gente conhece de um êxodo único de todo o povo, né? o reino de Israel Norte, especificamente? Israel Norte. Uhum. E durante esse período, quer dizer, e uma experiência que teria acontecido em Canaã, sem essa versão de deslocamento do Egito para Canaã. Né? Então, Uhum. nesse período, eu estudei muito o reino de Israel Norte, toda essa atualização da pesquisa, porque esse foi um tema muito debatido, né, de Reino Unido, de Davi e Salomão nesse período. Quando eu terminei a dissertação, ficou a pergunta, né, como é que um reino tão próspero, tão grande, tão rico, desaparece com a invasão dos assírios? Né? Toda a Exatamente. população foi deportada e os costumes, as tradições, os rituais, isso tudo desaparece da noite para o dia. Hum. Então, daí que eu comecei essa trajetória para tentar pesquisar, né, pesquisando, na verdade, o que teria acontecido nesse processo de conquista assíria do reino de Israel Norte. Que foi a sua tese de doutorado, né? Que foi. Deixa eu vou projetar a minha tela aqui e mostrar para o pessoal, né? A, a sua tese foi publicada pela Fonte Editorial, em parceria com a Universidade Metodista, né, de São Paulo, Exílio e Memória de Israel Norte, né? Entre o fim e a continuidade, história, tradição e literatura. Gente, essa leitura é uma delícia, viu? Já vou dar um spoiler, vai ter exemplar desse livro no sorteio, hein, gente? Aqui do canal, hein? Não percam. Então, mas quem quiser adquirir o seu exemplar, aqui na descrição da live já está o link para vocês adquirirem direto com a fonte editorial, tá bem? É importantíssimo, eu vou colocar também no chat o link. Quem quiser adquirir a tese, está na íntegra, né, Cecília? Está na íntegra, porque teve que ser uma publicação meio rápida aí, e acaba que eu fiz uma revisão rapidinho, mas não alterei nenhuma vírgula do conteúdo, né?
Uhum. Mas está numa linguagem, é um tema complexo, mas está numa linguagem acessível, eu acho, né? Não tem nenhuma complicação ali, além Ah, do tema em si. o tema já é uma coisa assim um pouco delicada, né? Porque vai exigir bastante Uma sensibilidade também com atualização, né, Ângela? Porque ela pressupõe isso. algumas informações que ainda não são totalmente divulgadas e conhecidas, né? Então, Uhum. eu procuro preencher essas lacunas e hoje também a gente vai conversando, sempre que houver um lapso, vocês me perguntem que eu vou preenchendo isso aí quando necessário, se possível, né? Isso. Então, olha, tem mais gente chegando aqui. Morse Eterna, membro do canal, boa tarde a todos. Mariângela Alves, ó, Mariângela, a Cláudia Antonieta, o pessoal tá tudo no de férias com a Deus à noite. Ó. O pessoal Nossa, é é incrível, né? muito resistente aqui, são os heróis da resistência. Eles me aguentam todas as noites e ainda vêm para a live de tarde. É uma delícia isso aqui. Não, mas a sua iniciativa é espetacular, né? Essa, E olha que realmente. eu ainda estou com crise de sinusite. Imagina se eu tivesse 100%. Não, é a situação. Tiago Faria Mello, bem-vindo, membro do canal. Luiz Fernando, boa noite, doutoras Ângela e Cecília. Boa noite, querido. Jonathan Henrique, boa tarde, né? Ai, desculpa, boa noite. Eu dando boa noite aqui, ó. Tá vendo minha cabeça? Tá vendo a minha cabeça? Boa tarde, que o Luiz Fernando disse. Boa tarde, gente. Eu tô mais perdida que vocês. Mas assim, muito bem. Então eu quero começar só avisando o pessoal que podem fazer perguntas, que a doutora Cecília vai responder, a gente vai conversando, não tem problema, tá? E vamos só nos ater às perguntas referentes ao tema da live, tá, gente? A gente não vai responder sobre Adão e Eva aqui, não, tá bom? A gente vai falar sobre os samarianos e a invasão à Síria, Israel Norte, tá bem? E outra, vamos começar já com essa questão da nomenclatura, tá? Da diferença entre samaritanos e samarianos. Por favor, Cecília. Então, Ângela, tem assim 1000 explicações e 1000 critérios para adotar uma ou outra, né? Uhum. Eu adoto especialmente samarianos pelo seguinte: o reino de Israel, quando foi conquistado pela Assíria, ele foi fragmentado em diferentes províncias. Certo. Eu me detive no estudo da província de Samaria. Depois a gente vai mostrar o mapa e na tese eu delimito o território, mas que compreende a cidade de Samaria, que era a sede do reino de Israel Norte e depois se tornou sede, era a capital, né? Se tornou sede da Uhum. província, e uma região no entorno. E os habitantes da província de Samaria são designados nos documentos assírios, e a gente vai ver alguns, como samarianos. E assim também os atuais samarianos se autodesignam. Então, samaritano é uma nomenclatura que vem do grego, da tradição grega, do genitivo e tal, que é um caso na língua grega, e depois foi assumindo um teor muito pejorativo, como se fosse uma população desconectada dos antigos israelitas que habitavam aquele território. Uhum. Então, o uso do termo samariano é por conta dessa localização. Eles são os habitantes da província de Samaria e são assim designados pelos assírios, né, logo após a conquista. Perfeito. E olha como a gente é ensinado a repetir estigma, repetir preconceito, né? Porque a gente vai sendo doutrinado, né, seja nas pesquisas mais antigas acadêmicas, quanto na linguagem religiosa, a chamar de samaritano e de entender que era um povo que não tinha relação com os judeus, ou com os judaítas, ou coisa assim. Então, né, já vai pegando o ranço, a gente basicamente adota o ranço alheio, né? Aquela coisa Isso que mesmo. a gente nem tem nada com esse preconceito todo e acaba adotando. E é Vai por aí. importante porque a gente precisa se corrigir, né? Corrigir até
a forma da gente pesquisar, e eu mesma falava em samaritano, e aí quando eu... Nossa, imagine a vergonha quando eu li a sua pesquisa. Eu, nossa! Não, mas a gente precisa se corrigir para não repetir esses estigmas, né? Uhum. Ainda mais com a autoidentificação, né? Uhum. Acho que isso é importante. Sim. Isso, sim. E aí, então... Vamos lá? Vamos lá. Então, eu fiquei me perguntando o que teria atraído vocês a esse tema. E me lembrei, assim, das primeiras informações que eu tinha sobre Samaria e os samarianos antes de começar a estudar. E as referências normalmente são 3. Que se construíram os bezerros de ouro, e que isso era a corrupção total do culto a Javé, né, o que está no primeiro livro de Reis, capítulo 12, e que minha dissertação de mestrado foi nesse texto, com base nesse texto. Depois, o fim do reino de Israel, as chamadas tribos perdidas de Israel. Sim. É interessante, quando você clica isso na internet, parecem milhares de povos contemporâneos que associam a sua origem às tribos chamadas tribos perdidas, porque teriam sido expulsas, deportadas de Israel. E depois a gente dá um pulo para aquele período de Esdras e Neemias, quando novamente aos samarianos é creditado o impedimento, a oposição à reconstrução do Templo de Jerusalém, depois da invasão babilônia a Jerusalém. Sim. Todas essas imagens têm em comum um cenário muito negativo para Samaria e para os samarianos, como povo impuro, né, que seria uma raça misturada de um monte de povos, um culto a Javé corrompido, né, e essa história do bezerro é bem conhecida, então, no mínimo corrompido, e o fim do reino como um castigo merecido. A explicação, isso aparece no segundo livro de Reis, capítulo 17. Está lá a explicação para a destruição do reino. Não é? E, por fim, repara que nós também usamos a palavra exílio, as expressões pré-exílio, pós-exílio, compreendendo só a experiência de Judá. Verdade. Como se não tivesse acontecido invasões, deportações e a queda da monarquia norte-israelita, ou que fosse uma questão de segundo plano, né? Ou castigo merecido, como a gente falou. Né? Então, nessa coisa de atualizar a linguagem, não no exílio. Bom, o exílio é de Judá ou o exílio é de Israel? Verdade. A Conseguir referência, né? assimilar isso aí, a gente começa a reconhecer a experiência dos samarianos, né? E toda a dor, e, enfim, o que a gente vai conversar hoje. Né? No texto bíblico, e ainda atualmente, há uma série de razões para essa visão negativa dos samarianos. Né? Mas o fato é que nós já temos há algumas décadas um avanço muito grande na pesquisa, nas ciências. Né? Muitos estudos de diferentes áreas do conhecimento nos permitem hoje uma outra perspectiva ou novas perspectivas em relação ao fim do reino de Israel, a diferentes etapas da história da província de Samaria, né? Porque quando termina o regime político da monarquia, os assírios tornam Samaria uma província, né? Governada por alguém de sua confiança. Né? E também, o que é muito importante para o estudo bíblico, que é compreender melhor as características e o processo de transformação da memória cultural. O que significa isso? Os fatos são uma coisa. Né? Então, as deportações de Israel Norte e o fim do reino são fatos históricos comprováveis em diferentes fontes, diferentes documentos. Agora, a maneira como esse povo se lembrou daqueles eventos e como reformulou a sua visão de mundo, geralmente eventos históricos, né? Vamos dizer assim, reais, decisivos,
eles provocam uma transformação da memória. Por quê? Porque aquelas explicações ou aquele entendimento de mundo que nós tínhamos, após os episódios, e aí a gente vai dizer traumáticos, né? Sim. Eles precisam ganhar novos significados. A gente precisa construir novas histórias que expliquem as causas da catástrofe, que refaçam os nossos laços de pertencimento e que abra uma perspectiva de futuro, né? E de um futuro promissor, né? Então, hoje a gente tem muitos recursos para ampliar esse entendimento em relação aos samarianos e à invasão assíria, né? Então, a gente já falou, nós falamos do termo e estávamos conversando um pouquinho, logo no início do nosso encontro, que uma das questões mais discutidas nos estudos bíblicos tem sido, nas últimas décadas, essa do Reino Unido sob a primazia da casa de Davi e Salomão. Sim. E a centralidade ou superioridade ou a legitimidade do culto a Javé exclusivamente no Templo de Jerusalém. Então, faz tempo que os pesquisadores, sobretudo com a arqueologia, revelaram para a gente uma série de recursos, e num outro momento a gente pode conversar sobre isso, que toda essa grandeza que era atribuída a um reino só, governado a partir de Jerusalém por Davi e Salomão, sobretudo, na verdade correspondia ao Reino do Norte, que é quem teve o nome de Israel, cuja capital era Samaria. O Reino do Sul, onde Jerusalém era a capital, era o Reino de Judá. Então, por todo o tempo, quando eu estou falando Reino de Israel, eu estou me referindo a essa unidade política de uma monarquia que tinha um vasto território que ia para quase que até Jerusalém, até lá em cima do norte, governado a partir de Samaria, e que se formou antes do Reino de Judá, que era muito maior territorialmente, mais próspero, e que inclusive deteve vamos dizer, a gente fala hegemonia, né? Quer dizer, que essa influência é uma palavra difícil, mas essa pressãozinha, né, sobre o reino de Judá, na maior parte da história dos dois reinos, né? A escrita complexa apareceu primeiro lá, também, né, os primeiros textos, pelo menos por enquanto, com tradições do Êxodo, de Jacó, Salmos, Crônicas de Reis, etc., já estariam escritas, postas por escrito, essa é uma das teses, no Reino de Israel, no século VIII. Né? Então, para mim, ficou uma pergunta muito inquietante saber como é que a invasão desse reino e o fim do regime político teria determinado simplesmente a deportação de toda a população, substituída por estrangeiros. Sim, como é que foi isso? E não teria registrado os costumes, né? Os valores, as tradições, tudo isso evaporou da noite para o dia. Então, eu fui... Porque essa ideia para a gente vem principalmente do texto de 2 Reis 17. Né? Não sei se eu leio o trechinho, ajuda? É bem curtinho. Claro. É bem curtinho. É importante para contextualizar, né, a própria leitura, né? Essa visão de Reis é judaíta, né? Judaíta, exatamente. Porque aí... é os judaítas falando de Israel Norte. Exatamente. E aí vai entrar no ponto da minha tese, que já eu coloco. Né? Então, esse foi o texto? Esse é o único texto? Não. Há textos proféticos e há outros textos que falam da continuidade da população no norte. Mas esse foi o texto que colou na gente. Certo. É o texto que a gente assimilou e talvez o texto mais bíblico, mais importante para essa ideia
de um fim definitivo do reino de Israel. Uhum. Eu vou ler só 4 versinhos, está no segundo livro de Reis, capítulo 17, que vai dizer assim, estou no verso 5, né, se alguém tiver com a Bíblia por aí. Olha, depois o rei da Síria, não se diz quem é, invadiu toda a terra e pôs cerco a Samaria durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, que é rei de Israel, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou Israel para a Síria, estabelecendo em Halá, que é uma cidade, a gente vai ver onde é, às margens do Habor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. E aí depois a gente pula para o verso 24, ainda nesse capítulo, que vai dizer o seguinte: o rei da Assíria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate e de Sefarvaim, todas as cidades daquela região, cidades-templo, e estabeleceu-os nas cidades de Samaria em lugar dos israelitas. Então você tem a impressão que substituiu a população. Sim. E que, portanto, os futuros chamados samaritanos seriam esses estrangeiros sem ter nada a ver com a tradição da terra. Uhum. Tomaram posse de Samaria e fixaram-se em suas cidades. Então, esse é um texto de referência que normalmente baseia essa ideia de uma deportação total. Certo. Né? Mas, para mim, ficou a pergunta, como é isso tudo, como que aconteceu? Ou o que aconteceu, de fato? Toda a população foi deportada, foi substituída, há registro, há memória desses acontecimentos, há textos bíblicos sobre esses acontecimentos. Aí você lembrava, Ângela, esse é um texto que traduz claramente uma visão judaíta. Uhum. E, no fundo, quase que em toda a Bíblia prevalece, né, no Primeiro Testamento, a visão judaíta, porque Samaria, bem mais tarde, efetivamente foi destruída, e no processo de seleção, processo final, né, de seleção dos textos, etc., prevaleceu a perspectiva judaíta. Sim. Então, a pergunta para mim, né? Primeiro, houve continuidade histórica? Quer dizer, acabou o reino, acabou a monarquia, mas a história continuou naquele território, a história israelita? Continuou a história nos territórios para onde eles foram deportados? Uhum. Depois, o que era importante, como a minha área é de letras, houve uma continuidade literária, né? Eu não me coloco para analisar imagens, né? Representações visuais, porque tem toda uma pesquisa específica, uma formação específica. Então, literatura e textos bíblicos, quer dizer, as deportações e a queda definitiva da monarquia norte-israelita constituiu um trauma a ponto de gerar uma memória do exílio de Israel Norte. E aí vem o fundamental para mim. Na província de Samaria, essa é a grande pergunta e o diferencial da tese. O que é a memória do exílio de Samaria em Judá? Né? A gente acabou de ler um texto que fala disso. Mas o que me interessava era verificar a possibilidade de reconhecer essa memória na província de Samaria, a participação ativa de samarianos no processo de reconstrução histórica, econômica, social, literária, na província de Samaria e na diáspora a ela relacionada. Né? Então, no primeiro capítulo da tese, eu faço esse levantamento histórico, que vou apresentar um pouquinho aqui, e no segundo e terceiro capítulos, a partir dos resultados do primeiro capítulo, que sim, houve continuidade histórica, a gente vai ver, eu me perguntei, falei, olha, tem continuidade literária? E, para mim,
eu comecei com os livros de Amós e Oséias, porque são livros consensualmente situados no reino de Israel, no século VIII, e que tematizam fortemente a questão das deportações e da queda definitiva do reino. Uhum. Então, por uma questão de tempo, eu vou conversar um pouquinho mais sobre o livro de Amós, apresentando o exercício que eu fiz e reconhecendo, na minha perspectiva, que o livro de Amós, embora traga essa redação final judaíta, ele revela indícios de uma memória do exílio de Samaria na província de Samaria. E que, portanto, os samarianos tiveram uma contribuição, ou deram uma contribuição decisiva nas principais linhas teológicas e culturais do Primeiro Testamento. Então, não são desvio, não são periferia, não são posteriores a Judá, né? Mas eles são agentes ativos que colaboraram ativamente, até porque eu acho que dá para reconhecer que a relação entre os dois povos foi uma relação de intercâmbio e de interações, muito mais do que ruptura. A ruptura vai acontecer na segunda etapa do período helenista e por outras razões que eu não sei se hoje a gente tem tempo de mencionar, mas é bem mais, o tal do cisma samaritano é muito posterior, né? E ainda discutem, enfim, e há uma longa pesquisa sobre isso aí, né? Podemos fazer uma live depois só sobre isso. Só sobre a parte do, né, lá da frente. Então, podemos seguir? Estou muito cansado. Sim. Já dá para Imagina! Ir em frente. Então, o nosso primeiro passo agora é reconstruir os fatos históricos. Uhum. Como que eu fiz isso? Pela dificuldade da pesquisa, e no Brasil mais ainda, então, infelizmente, toda a bibliografia é em língua estrangeira. Eu usei textos escritos, documentos assírios. Então, inscrições dos reis assírios, como descreveram a conquista de Samaria. Tá? E a conquista de Samaria, a gente vai ver pelo último rei assírio, Sargon, tem mais de 125 inscrições sobre Samaria, o que significa que foi uma conquista importantíssima para a estabilidade do rei assírio no seu trono. Uhum. Muito bem documentado, né? Muito, muito, muito mesmo, né? Quando eu dei de cara com esses documentos e que estão disponíveis na internet, isso não foi descoberta minha, né? Foi uma coisa incrível. Agora, documento de rei também é meio propagandístico. Ah, sempre. Então, eu fui atrás de documentos comerciais, documentos administrativos, que trazem mais esse cotidiano prático, né? Comprou terra, vendeu casa, como é que vivia, tinha condições, não tinha condições lá fora, né? Então, isso também vou mostrar um pouquinho. Então, esses documentos assírios, documentos da arqueologia, relatórios, e aí só foi possível ver os relatórios do Reino de Israel, porque na Assíria, a conquista de múltiplos povos, ainda não é possível lá você identificar, olha, aqui moraram os israelitas e tem, né, um povo hegemônico com uma região superpovoada, a gente não tem essa apuração ainda, né, na pesquisa. E os textos bíblicos depois. Primeiro, esse de 2 Reis 17, porque foi o texto fundamental para consolidar essa ideia de uma terra arrasada, né? E mais depois o exercício nos livros de Amós e Oséias, para ver de que maneira, então, na minha perspectiva, os samarianos, né, agora chamados samarianos, mas que seriam os israelitas, viram ou lidaram com essa tragédia, né? Com essa catástrofe dos anos 720. Né? Então, vamos lá. No século VIII,
Só um minutinho, Ângela, que eu já peço. No século VIII, que vai ali entre 800 e 700, a grosso modo, nós tivemos o apogeu do reino de Israel, o rei Jeroboão II, e aí é importante, até no outro momento a gente vê isso, tradições que já estavam consolidadas lá, e talvez até postas por escrito. Tradição do Êxodo, com características próprias, tradição de Jacó, uma tradição de conquista da terra, alguns salmos, tradições de reis. Então, há muita coisa que possivelmente já existia por escrito lá, antes de ganhar essa versão unificadora que a gente lê na Bíblia. Mas também foi o século, na segunda metade, do declínio e do fim definitivo da monarquia. E 3 reis principais, né? Uma primeira invasão, não vou encher vocês com datas e nomes de reis para não poluir, né? Mas está tudo escrito lá direitinho. Só citando Teglat-Falazar, Salmanasar V e Sargon II. Por que eu estou colocando esses 3 reis? Porque o processo de conquista ele foi extenso, começando ali por 734, mais ou menos, 735, e indo até 715, talvez, 705, a conquista e as deportações. Então, isso não acontece da noite para o dia. Você tira todo mundo e traz todo mundo. É um processo muito longo, né? E isso vai ter suas consequências também. Então, como era o modo, ou qual era o modo de atuação do governo assírio na conquista de territórios estratégicos e na administração de suas províncias? Tinha uma política para isso. Né? Inclusive, nesse período, os assírios mudaram daquela coisa de invadir, saquear e sair, mas se estabeleceram nas regiões. Então, se por um lado há um viés punitivo importante para evitar as rebeliões, na perspectiva dos assírios, por outro lado, eles precisavam de um discurso, de uma prática que legitimasse as suas conquistas. Com certeza. E que persuadisse aqueles que eram conquistados a colaborar, a lealdade. Então, isso era feito a partir da cessão de benefícios. Então, há critérios na deportação e há critérios na escolha dos territórios que se tornariam província. Certo. Tá? Então, só se tornou província só se tornaram territórios que tinham potencial econômico ou potencial geopolítico, por exemplo, estavam em regiões estratégicas. A Assíria dominou Judá, mas não transformou Judá em província. Verdade. Ou porque não tinha interesse, ou porque já estava submetida, mas a Samaria foi muito importante torná-la uma província, é uma das conquistas mais citadas, como a gente falou, e o objetivo de Samaria era conseguir o acesso ao comércio no Mediterrâneo. Tá? Então, se a gente puder compartilhar agora, beleza. Angela, a gente vai ver uma das inscrições, tem várias. Já está aparecendo sua tela. Tá, aqui, ó. Há várias inscrições, eu selecionei uma só para a gente visualizar, né, que esses documentos existem e estão disponíveis. Né? Então, olha, uma das inscrições do rei Teglat-Falazar III, que teria sido, vamos dizer, nesse século VIII, o primeiro a invadir o território de Israel. Olha o que ele diz. Eu destruí ao chão X cidades, né? Um número não aparece, dos 16 distritos da terra da casa de Onri. O reino de Israel é conhecido e citado como casa de Onri, que foi o primeiro grande rei de Israel no século IX, né? Que consolidou o reino. X cativos da cidade de Dabara, 625 cativos da cidade, aí não diz o nome. Depois aparece cativos da cidade de Inatuna,
650 cativos da cidade de Cu, não tem o resto da palavra, estava danificado. Cativos da cidade de Yabit, 650 cativos da cidade de Ashmihuma, de Aruma, de Marom. O que é curioso? Todas essas cidades citadas nesta inscrição de Teglat, porque tem uma outra inscrição em que ele vai dizer que deportou cerca de 13 mil pessoas, né, dessa região. Olha aqui, todas essas cidades fazem parte da Alta Galileia. Então, essa aqui seria a região da Galileia, né? Alta Galileia e a Baixa Galileia, e aqui tem o Vale de Israel. As campanhas militares desse rei se restringiram, no caso de Israel, a essa região da Galileia e dos vales do norte. E o curioso é que quando a gente faz a pesquisa arqueológica e a pesquisa nesse sentido, essas cidades foram destruídas nesse período. Há cidades que foram totalmente destruídas e abandonadas, e se criou um vazio demográfico, como uma espécie de zona tampão. Outras cidades foram destruídas, mas foram reocupadas. E outras não foram atingidas. Por exemplo, aqui no Vale de Israel, que é uma região agrícola fértil, aqui não houve destruição, e pelo contrário, essa região cresceu. E esse rei, ao que consta, fez apenas deportações unidirecionais. O que é isso? Deslocou pessoas para fora, né? O deslocamento forçado dessa região para outras áreas do império, geralmente áreas bem distantes, né? E eles eram responsáveis por esse transporte. Depois a gente vai ver documentos contando um pouquinho da vida dessas pessoas lá fora. Mas não há indícios de que ele tenha trazido deportados de outras regiões para cá, para essa área. O que acontece? Daqui ele formou uma província. Eu não sei se vocês veem meu cursor andar aqui, minha setinha. Dá para ver tudo que você enxerga. Então tá. Então aqui ele vai separar essa região, e que, na verdade, é a região produtiva, produtora de grãos, e vai formar a província da Galileia, com sede aqui em Meguido. Então, permanece o reino de Israel, só que ele vai ficar reduzido a essa região das colinas de Samaria e do seu entorno. Certo. Os dois reis seguintes, que vão ser Salmanasar e Sargon, eles sim vão invadir a cidade de Samaria e depor definitivamente o rei de Israel. Tá? É difícil ter as informações sobre o rei Salmanasar, porque ele ficou pouco tempo no trono, a gente não tem muitas inscrições, mas a gente tem muitas inscrições de Sargon, né, dizendo de como foi esse processo. Então, um dos textos de Sargon diz assim, olhem só, no ano, isso é o rei assírio falando, né, o Sargon II. No meu ano de ascensão, quando eu sentei no meu trono real e fui coroado com a coroa senhorial, o povo de Samaria, que havia falado e chegado a um acordo com o rei, que era meu inimigo, para deixar de prestar serviços e de trazer tributos. Por quê? Porque quando o rei anterior, ele transformou aquela parte norte em província, mas impôs pesados tributos para Samaria. Né? Ele conquistou aquele outro território, mas aumentou a pressão sobre Samaria. E Samaria continuou fazendo alianças com outros reinos da região para se rebelar contra os assírios. Então, o que está acontecendo aqui é que houve novas rebeliões e alianças contra o domínio assírio naquela região. Então, por isso que ele está dizendo que o povo de Samaria, agora é curioso que não cita mais o rei, né? O rei de Samaria.
teria chegado a um acordo com o rei inimigo, que é o rei de Damasco, da região de Damasco, para deixar de prestar serviço e de trazer tributos. Aí eles dão uma alternativa aqui de tradução, né? Ou que tinha um rei que me precedeu para não mais prestar serviço e não trazer tributos, ficou com raiva, e lutou com a força fornecida pelos deuses, que concede meus desejos, eu lutei com eles. Aí vem lá, 27.280 ou 290 das pessoas que viviam em seu meio, em Samaria, junto com os seus carros, aqui são os carros de guerra, né? Uhum. E os deuses em quem eles confiavam, até esse período é muito comum o uso de estatuetas, né? Dos deuses e das deusas. Sim. Eu levei embora. Então, ele está dizendo que deportou esse número de pessoas com os carros de guerra, portanto, soldados, né? E também os deuses dos templos, que era uma forma de dizer que venceram, né? Eu levei embora. Do meio deles, eu reuni 50 carruagens, são esses carros de guerra, para o meu contingente real. Então, não era para o exército geral, mas era para o exército pessoal do rei, de proteção do rei. O resto deles eu estabeleci na Assíria. Eu repovoei Samaria, então significa que ele trouxe outras pessoas, tornando-a mais populosa do que antes. Eu tinha pessoas de várias terras que eu havia conquistado, entraram nela. Um de meus eunucos eu instalei sobre eles como governador provincial. Impus tributo e impostos sobre eles como se eles fossem assírios. E eu abri o selado cais da terra do Egito, quer dizer, restituiu o comércio com o Egito. Então, repara, se Teglat-Falazar ficou na região norte, os dois reis seguintes e da ação deles, deu-se definitivamente a queda da monarquia norte-israelita. A região de Samaria foi transformada em província, e sendo uma província, ela participou do chamado Programa de Deportações Bilaterais da Assíria, que era retirar a população rebelde local, parte dessa população, e mandá-la para longe, para diferentes regiões do Império, geralmente onde teria havido outras rebeliões, e conceder benefícios lá. A gente já vai ler algumas cartas aqui que mostram isso. Por quê? Porque recebendo esses benefícios lá, a tendência é que se tornassem leais ao rei assírio. Por outro lado, outros povos foram trazidos para a região de Samaria para provocar uma desarticulação local, né, política, Sim. Da mesma forma como aqueles que foram levados, mas o fluxo é maior de saída do que de vinda. Certo. Normalmente se impunha tributos, se colocava no lugar do rei um governador assírio, ou posteriormente alguém de confiança do rei, mesmo que fosse ali da região, né, mais tarde. E esse número é difícil estimar, mas há autores que vão dizer que isso corresponderia a 1/3 ou a 1/4 da população. Uhum. E a região de Samaria, ela vem até, deixa eu ver, Jerusalém está aqui embaixo, Gezer está aqui, a província pegaria tudo isso, tá? A província de Samaria. E é importante porque aqui tem a passagem que liga a costa, faixa de Gaza está por aqui, onde foi construída uma outra província, a região central. Com isso, os assírios garantiam o controle das rotas comerciais e o acesso ao comércio no mar Mediterrâneo. Tá? Então, a ação dos reis assírios era super estratégica. E eles documentavam tudo. Então, dá para reconstruir todo o itinerário de transferência de povos e das deportações pelas cartas.
né? É muito Maravilha. interessante. Olha, aqui tem um mapa de uma autora que vai mostrar qual é o roteiro, porque eles tinham que prestar contas, eles tinham que garantir, não que isso acontecesse de fato, mas eles tinham que garantir o bem-estar das pessoas deportadas, para que, quando chegassem nas regiões para as quais foram destinadas, elas pudessem trabalhar. Então, aqui está Gusana, que corresponde lá a Gozã, que a gente leu no texto bíblico, e aqui está Halahu, que é Halá, que também aparece no texto bíblico. Essa região central aqui, onde em Dur-Sarruquém vai ter uma reconstrução de uma nova residência do imperador assírio. Né? Então, várias províncias foram estabelecidas aqui nessa região. Então, o que era tudo reino de Israel, pegando o lado de lá do Jordão também, onde hoje é a Jordânia, né? Várias províncias. Então, aqui em Asdod, que é nessa costa filisteia, aqui a gente já está com o Egito, Samaria, Meguido, que a gente viu, talvez uma na região aqui litorânea, Endor, a região de Galaade, do lado de cá. Tá? Então, há uma fragmentação total do reino. Né? Esse é um outro mapa, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Tá? Agora, quem foi deportado? Com todo esse cuidado e esse custo da operação, será que interessaria ao rei da Assíria, pulei aqui, simplesmente destruir essa região? Pois é, essa é a pergunta. Uma terra arrasada? Há uma linguagem de violência nos textos, porque a linguagem de violência é típica do contexto de guerra, que os reis assírios querem transmitir a sua imagem de invencibilidade, de universalidade do reino, né, ou do seu império, dos seus domínios, mas, ao mesmo tempo, eles precisam angariar, como a gente havia dito, vamos dizer assim, a simpatia do povo para ter a lealdade nessa região rebelde onde eles foram situados. Né? E o curioso é que os registros arqueológicos evidenciam que não houve nenhuma destruição física significativa da cidade de Samaria, a partir da ação de nenhum desses reis. Tá? Aqui, o que se tem, segundo os registros, foi uma redução populacional. Foram mais de 10 anos de guerras, de fome, de sede, todo o contexto que as guerras trazem, de mortes, de separações. Né? Então, há uma redução populacional, mas não há uma substituição de população. As evidências materiais, então, cerâmica, tipo de construção, os artefatos, tudo que foi encontrado mostra uma continuidade da cultura local. Há sinais, sim, né? Então, por exemplo, Samaria, que se torna residência, a cidade de Samaria, do governador assírio, tem traços, vamos dizer, estrangeiros. Nessa região aqui de Afek, Gazer, o Gezer, né? Nessa região aqui que vai ter um forte controle assírio, muitas tabuletas em escrita cuneiforme, né? Típica assíria, e com cartas com teor, com formato da redação assíria, foram encontradas como possíveis locais de assentamento de deportados trazidos para Samaria, para a província de Samaria, mas não domina, não extinguiu a cultura local. Então, nem toda a população norte-israelita foi deportada. E mais, a população que permaneceu era majoritariamente norte-israelita. Não é uma população de estrangeiros. Então, esses que agora são chamados de samarianos porque ocupam a província de Samaria, são
os israelitas que ocupavam seu território. Agora, mudou-se o regime político, mas permaneceu uma população local. E o que é muito curioso é que, de alguma forma, foi possível, né? Lógico que isso nunca é 100%, uma convivência com os estrangeiros que foram trazidos. Por quê? Não há mais registro, pelo menos até o momento, de outras rebeliões desde a conquista assíria até o período persa. Então, os assírios, um pequeno período egípcio, babilônios, persas, no século V, sobretudo. E o que aconteceu no período persa? Um enorme crescimento e prosperidade da província de Samaria, documentada em muitos registros administrativos. Então, a gente não tem muito o que aconteceu no período da Babilônia, mas a gente tem o que aconteceu no período assírio e, posteriormente, no período persa. Sim. Então, de alguma forma, a população que ali permaneceu continuou produtiva. Algumas regiões arrasadas, outras nem tanto, e outras prosperaram, como era típico da ação do Império Assírio, que, vamos dizer, agia conforme os seus interesses em diferentes áreas de um mesmo território conquistado. Uhum. Só uma dúvida. Nesse período de conflitos na Terra, alguns grupos ainda norte-israelitas desceram para ajudar, não foi? Ou então, posterior? Essa é uma discussão que eu tenho. Lógico, acho que é absolutamente possível que tenha havido alguma fuga, né? Porque você vê, de 734 até, agora não me lembro se 705 ou 715, que ainda houve deslocamento de povos árabes aqui do deserto para a região de Samaria, para incrementar o comércio, né? Uhum. Então, a gente tem 10, 20 anos. É possível que tenha havido algum fluxo para Jerusalém, para os arredores. Porém, o que a gente precisa lembrar, e que eu descrevo na tese? Essa região aqui, não sei se dá para ler aqui, Tel Hadid, Gezer, nessa região registra-se uma rede de centros administrativos assírios, político e militares. Você tem uma forte concentração do exército assírio aqui, porque essa é uma região rebelde, essa região da Filisteia, Asdod, Asquelon, e aqui também, só em 712, que os assírios conseguem pacificar essa região. Ah, tá. Então, você tem, vamos dizer assim, um policiamento muito grande aqui. Tem uma rede de estradas exatamente para facilitar a comunicação, o que eles chamavam de bit mardit, que é o deslocamento de um dia, né, com pousadas onde você tinha um reabastecimento das tropas, etc. e tal. Então, é possível que tenha havido migrações, né? Essa, inclusive, é a tese do Jael Finkelstein. Uma forte migração do sul de Samaria para Jerusalém, e dessa forma ele explica a presença no texto bíblico de memórias referentes ao Reino do Norte, de Israel Norte. Uhum. Eu não discordo que possa ter havido fuga para cá. Embora, eu repito, isso é uma região extremamente policiada. Certo. O entorno da cidade de Samaria foi controlado e alvo de deportação, porque era uma região rebelde, então os assírios estavam de olho. Então, eu acho muito difícil você imaginar que um grupo de rebeldes tenha se deslocado para uma Jerusalém que também estava sob o controle assírio. Não era província, era reino, mas era um reino vassalo. Uhum. E que estivesse fazendo um movimento subversivo aqui. Então, eu tenho dúvidas quanto a isso, e tenho outro ponto, que é o seguinte: a gente continua batendo na tecla
que Jerusalém é o centro, e a partir de Jerusalém as tradições do norte se mantiveram. Eu procuro mostrar, e por enquanto ainda estou convencida, de que é possível que as tradições do Reino do Norte tenham sido disseminadas no norte após a conquista assíria, tenham feito sentido para os samarianos agora e também para judaítas. Uhum. E a gente vai ver esse exemplo quando comentar Amós. Certo. Tá? Então, eu nessa evidência de que houve continuidade histórica, repara, o templo de Javé, o santuário de Javé, aí tem toda uma controvérsia, no Monte Garizim, ele já existe desde 450, antes da Era Comum, quando nós não temos o Templo de Jerusalém reconstruído. Uhum. E ele vai crescer enormemente no período helenista. Elefantina, que é uma comunidade no Egito, vai escrever para Samaria, assim como para Jerusalém, pedindo ajuda para a construção de templo de santuário a Javé em Elefantina, no Egito. No século II, comunidades samarianas em Delos, né, na região da Grécia e tal, escreve para os fiéis de Javé no Monte Garizim, designando-os como israelitas. Uhum. Então, Ângela, eu tenho procurado investigar e, vamos dizer assim, reabilitar a possibilidade de que essas tradições tenham efetivamente feito sentido e continuado na província de Samaria, compartilhando-as com Judá, porque são reinos irmãos e que compartilham diversos elementos comuns na tradição dos dois povos, né? E que depois, num determinado momento da história, aí sim vai haver um distanciamento, sobretudo a partir de João Hircano, volta dos anos 110, antes da Era Comum, que vai invadir, destruir Samaria e vai precisar apagar todo o passado grandioso de Samaria. Uhum. E Judá se estabeleça, né? Quando os samaritanos surgem, né? Exato. E aí tem Joséfo mais tarde, tem toda uma questão por aí. Tá? Uhum. A gente ainda tem tempo, Ângela? O tempo é seu, viu? Então, só mais um pouquinho, se o pessoal não estiver cansado. Repara aqui, eu vou só mostrar uma carta, vou falar um pouquinho daqueles que foram deportados. Porque a gente perguntou, olha, mas quem foi deportado? Foi indiscriminadamente? Olha o que diz uma carta, uma correspondência entre um governador assírio e o rei assírio. Certo. Ele diz assim: o que o rei meu senhor escreveu para mim, forneça a todos os samarianos, olha aí a designação, em seu cargo, o trabalho em Du Sarruquém, que eu mostrei lá para vocês, é a construção da residência do rei. E eu, subsequentemente, enviei uma mensagem aos líderes do clã. Então, isso mostra também que os samarianos foram assentados em famílias. Há uma ideia muito difundida que eles foram deportados e que foram todos dispersos. Por isso, se perdeu a tradição de Israel Norte. Não é verdade, eles foram assentados em família. E isso era de interesse dos assírios, para que eles logo se restabelecessem e se tornassem produtivos e autossustentáveis. Sim. E ele vai dizer assim: colete todos os carpinteiros e ceramistas, deixe-os vir e dirigir os deportados que estão em Du Sarruquém. Então, o que ele está dizendo? Carpinteiros, ceramistas, é mão de obra civil especializada. No outro texto, nós vimos que haviam militares especializados, porque eles entram, vamos dizer assim, no pelotão de defesa do rei. Uhum. E aqui o que ele vai dizer? Que o governador chamou para que eles viessem, eles se recusaram, mas eles não concordaram. Aí o governador vai dizer: olha, se eu tivesse ameaçado com cartas dizendo, se vocês não me enviarem especialistas para trabalhar para mim, na construção civil, todas as pessoas aqui teriam terríveis consequências. Né? Então, o governador está dizendo: olha, se eu tivesse ameaçado, não tinha esse problema. Mas, agora vem lá. Agora, entretanto, seguindo o rei, sigo as instruções do meu rei e eu estritamente
não discuto com nenhum dos líderes do clã. Então, de alguma forma, esses deportados tinham a proteção do rei porque interessava que eles cooperassem denunciando levantes locais. Então tá lá, carpinteiros, ceramistas, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, tá claro isso, Ângela? Dá Tá, para... tá bem tranquilo. Uhum. Tá? Olha, E o pessoal que quiser pode ir colocando perguntas no chat sobre o assunto, né? Que depois da explanação a gente vai trabalhar algumas perguntas. tá, eu não vou me estender muito, não, porque já são 4 horas, né? O pessoal também tem horário. Essa é uma outra carta. Acho que o que é legal é ver que essas cartas existem, né? Esses documentos existem. Então, aqui ele vai dizer: olha, em vez do seu selo, isso são documentos de 50 anos depois das deportações. Então, o que significa que lá fora também as tradições não foram apagadas da noite para o dia. Então, olha lá, em vez do seu selo, ele imprimiu a unha de Samá, samariano, novamente, filho de Samash Belketi, de Gozan, que é aquela cidade citada no texto bíblico, proprietário de uma casa de banho que está sendo vendida, com vigas, com portas, aí ele dá os nomes, vai dizer que vende por 50 shekels de prata, que ninguém pode questionar, né? A casa de banho é adquirida, comprada, qualquer revogação pelos descendentes, né? Ação judicial ou litígio é nula. Tá? A gente pode voltar? Sim. Ângela, por favor. Isso. Acho que são esses aqui. Podemos tirar a tela cheia? Tirei. Então, o que a gente está vendo aqui? Quem foi deportado, e pode ser que essa não seja toda a população. Porque aqui é só eu clicar para eu... isso. Lógico que essa não precisa ser a realidade de todos os deportados. Mas entre os deportados, a gente tem mão de obra especializada, civil, carpinteiros, ceramistas, gente que vai trabalhar na construção. Militares especializados, gente comprando casa e vendendo casa. Então, de alguma forma, nós temos pessoas, não temos relatos de sacerdotes, não foi encontrado. Mas era comum que a elite fosse deportada e fosse reassentada em lugares onde eles exerciam atividades. Então, é possível que houvesse escribas entre eles e que houvesse comunicação com os que ficaram em Samaria. Então, teoricamente, assentados em famílias também, eles teriam as mesmas condições que nós atribuímos aos judaítas para refletir sobre a catástrofe que levou ao fim do reino e elaborar novos significados para essa catástrofe. Sim. A gente não sabe se depois voltaram, quando a Síria caiu, se permaneceram, mas aquilo que se afirma sobre os judaítas é possível afirmar sobre os samarianos, que estiveram lá 100 anos antes do exílio da Babilônia. E em regiões muito próximas, porque a Síria, nesse período, dominava a Babilônia. Depois a Babilônia. Então, também a Síria e a Babilônia se misturam muito, em alguns aspectos. Então, a gente tem uma população local que continua. Então, não foi deportação total, há uma continuidade histórica no território do antigo reino de Israel, e que, com o tempo, terá um grande crescimento econômico, e que, portanto, pode dar continuidade às suas tradições, mas vai precisar ressignificá-las. E nós temos uma diáspora que também, em tese, teria todas as condições de reelaborar o seu passado. Sim. Todos foram atingidos pelas deportações e pela queda definitiva da monarquia. Uns sofreram, vamos dizer, de uns foi tirado mais do que de outros. Mas também todos tiveram mais de uma década num contexto de guerra, com separações, com perdas, com mortes, com fome, com sede. E deportações e invasões militares, elas têm o efeito típico do que a gente chama de trauma. Trauma é um conceito que nasce na psicologia, mas que depois vai para outras áreas, e que nos estudos culturais
nos estudos da cultura e de literatura, o trauma requer a revisão das tradições. E requer também, o que é muito curioso, produção de texto, como forma de reelaboração, como forma de lidar com a dor que persiste, porque termina o conflito armado, mas há um efeito prolongado e um efeito que é perturbador, que é duradouro, que mexe com o que a gente chama da memória cultural, né? Que é esse arcabouço ficou uma palavra muito traumática no passado para a gente, né? Mas assim, com certeza. Um bojo de valores, de costumes, de histórias de um passado, que é o que mantém a nossa ligação como povo, como civilização daqui e dali, né? E aí, então, com essa evidência, a meu ver, da continuidade histórica, e também há vários textos bíblicos que falam da continuidade histórica, que a gente não tem tempo de ver aqui hoje, né? Então, a arqueologia fala que não houve destruição, os textos assírios apontam uma continuidade, que não houve deportação total, e os textos bíblicos, proféticos, sobretudo, e cronistas, também falam de uma continuidade. Então, eu concluí que, de fato, deportação e queda definitiva da monarquia, elas constituíram um trauma na história de Israel Norte, que exigiu uma transformação de tradições já existentes lá naquela região e da necessidade de produção de textos que dessem sentido. E aí, então, eu fui para Amós. Tá? Então, essa seria uma breve conclusão e uma breve apresentação dessa parte histórica, né? Os documentos estão lá, com as fontes, etc. E aí, só 15 minutinhos para... Será que o pessoal aguenta ainda? Está por aí? O Jesus da Shopee falou que ele botou o fone, agora ele pode ir até a noite. Ó. Brincadeira, mas assim, fica tranquila, dentro do seu tempo, tá? Tá, é só porque é muito, muito assunto para fazer sentido, para fazer a curva completa, né? Então, eu vou dizer só de uma tradição que é comum a toda aquela região do Antigo Oriente Próximo, que é a tradição dos tratados, juramentos de lealdade e maldições. Quando a gente é religioso, muito assim, a gente chama de aliança isso. Sim. O termo aliança... Muda o nome, mas a coisa é a mesma. Geralmente, as pessoas que adotam esse termo de aliança abordam uma concepção mais teológica. E o termo jurídico, digamos assim, é dos tratados, que implicavam juramentos de lealdade e maldições. Então, isso que a gente encontra na Bíblia, de juramentos, não vou mudar nenhuma vírgula nessa história, isso está nos textos bíblicos, nos textos assírios, porque fazia parte, por isso que é importante no estudo de Israel e Judá, a gente inserir na cultura local, né, mais ampla, para ver o quanto isso dialoga, as semelhanças, diferenças, etc. Né? Então, o que acontece? Qual era a concepção daquela época? Nós tínhamos o tripé, os deuses e as deusas nos céus, os vices-regentes eram os reis, né, e algumas rainhas, mas a monarquia, que governavam um território, uma terra, com bondade e justiça. Né? Então, esses eram atributos. Os reis eram os legisladores e eles eram, nas suas propagandas lá, cheios de bondade e de justiça. Então, ele era o representante na terra dos deuses. E os deuses, nesses tratados, eles eram apenas testemunhas, garantidores, eles não interferiam muito. Naturalmente, nos casos de desastres naturais ou de catástrofes militares, também era comum dizer que a derrota de um rei estava associada à derrota da sua divindade protetora. E a sua vitória igualmente. E muitas vezes isso era interpretado como castigo de Deus, a derrota.
Essa era uma concepção comum. Mas o que acontecia? Caía um rei ou perdia uma guerra, o novo rei fazia uma série de ritos penitenciais, a família do rei, a comunidade, os famosos sacrifícios, né, que dizia que a fumacinha agradava o nariz de Deus, e arrependimento, e a vida seguia. Qual foi o problema das deportações e da queda definitiva da monarquia? Não houve mais rei para refazer esse caminho de reconciliação com os deuses. Uhum. Perdeu-se a terra, que era o sinal da aliança. O sinal da aliança para um povo agrícola, pastoril, é a terra. Né? Por isso a terra é sagrada. Não podia ser vain, porque era o sinal da presença. Né? Os deuses eram locais, digamos assim, não tinha essa ideia de universalidade. Né? Então, eles estão sem rei, sem terra, com o templo destruído, porque as estatuetas eram levadas como uma forma de humilhação, mas também havia ritual para restaurar as estatuetas, para trazer de um templo vizinho e recolocar, enfim, tudo isso acontecia. E os deuses eram derrotados. Então, quando a gente lê Amós, a gente já percebe um outro estágio. E nesse ponto, as advertências proféticas ajudaram muito, porque a crítica profética, ela denunciava as alianças internacionais, né? Os tratados internacionais, os desmandos do rei, do templo, dos sacerdotes, etc. e tal. Mas o que foi acontecendo? Gradativamente, Israel, e no texto de Amós aparece isso, Javé, de divindade vencida, se torna divindade vencedora. E aí vai dizer que a Assíria foi um instrumento de punição justo e merecido contra os desmandos do rei, do templo e da porta, né? No caso de Amós, da porta, daquela justiça popular. Então, de vencido, o Deus se torna vencedor. Não só a Síria se torna instrumento, mas quando a gente pega o capítulo 1 e 2 de Amós, você tem um conjunto de oráculos contra outras nações. Então, longas décadas de convivência com o universalismo assírio vai configurando uma divindade também de soberania universal, um juiz universal. Javé vai adquirindo características de uma divindade que julga não só Israel e Judá, mas julga outros povos vizinhos. E o que ele vai se tornar? Ele vai se tornar soberano da história na medida em que cada vez mais se atribui a Javé o que acontece na terra. Então, se ele era uma divindade testemunha dos acordos entre os reis, agora cada vez mais ele participa na história. Então, o desastre atual é porque Javé está nos punindo. Então, qual é a nossa saída? O recuo a um passado remoto, quando nós sabíamos o que estava acontecendo e Javé estava conosco. E no caso de Israel e Judá, a gente tem a tradição do êxodo, deserto. Né? Então, no passado, você tem um passado idealizado em que Javé libertou seu povo, realizando um êxodo. Hoje, ele nos pune merecidamente. Por quê? Porque todo o texto de Amós compreende uma lista de crimes e de erros cometidos por Israel desde o começo da história. Com advertências proféticas, com convites ao arrependimento e a obstinada recusa. Portanto, o castigo se torna inevitável, como forma de correção. Mas, e aí essa parte que pouco a gente menciona,
assim como se acentua a culpa e a vergonha pelos erros cometidos, se reforça também a confiança e a esperança de que Javé realizará um novo êxodo. E é uma expressão que vai aparecer muito em Oséias, né? Então, eles vão dizer o quê? A Assíria, a submissão, a derrota pelos assírios é uma volta ao Egito, à luz do êxodo. Né? Então, o êxodo se torna um agravante do erro de Israel. Mas é possível que, se Javé nos libertou do passado, que ele novamente realize um outro êxodo. Uhum. E nesse contexto, a tradição do deserto, e aí talvez eu já esteja contando com informações que não são tão divulgadas, uma tradição de deserto que eram histórias no deserto e não tanto de uma caminhada rumo à Terra Prometida, na medida em que se avolumam efetivamente os deslocamentos espaciais, a experiência do deserto, ela se torna uma experiência de caminhada, de deslocamento, porque o povo agora está fora da sua terra. Uhum. E aí é muito interessante porque a aliança vai ser transferida para o deserto, fora da terra, e para um tempo anterior à construção do templo. Então, com isso, quem está na diáspora pode se reconciliar com Javé e não quer voltar para Israel, porque é possível refazer a aliança, portanto, fora da terra e sem templo, mesmo que estejam aderindo aos costumes assírios, mas não perdem o vínculo com as suas tradições mais antigas. Há inúmeros samarianos com nomes javistas 50 anos depois. E, ao mesmo tempo, para quem ficou na terra, a possibilidade de imaginar refazer uma aliança fora do templo, já que tem tantas críticas ao templo, isso vem da tradição profética, também legitima esse processo de reconciliação com uma divindade que não foi derrotada, mas se tornou vencedora e se tornou parceira. Então, isso é interessante, porque Javé se torna parceiro. Então, a traição aos pobres, no caso de as pessoas empobrecidas, no caso de Amós, é uma traição a Javé. Sim. E isso, simbolicamente, significa o quê? Se Javé foi traído e abandonado, ele é capaz de compreender a nossa dor e nos perdoar e refazer a aliança. Então, isso é curioso, só fechando, que quando a gente lê as ameaças e as acusações no livro de Amós contra Israel, todo mundo identifica tranquilamente que é contra a monarquia de Israel. No último capítulo, no capítulo 9, né, quando ele diz, no livro de Amós, e aí eu já vou me encaminhando para o fim, para não... Eu só vou ler esse texto porque a gente presta pouca atenção nele. Ah, sim. Capítulo 9 de Amós, ele vai dizer assim, capítulo 9, de 11 a 15 vale a pena ler. Porque, sobretudo, a partir do 13, vai dizer que eis que virão dias em que aquele que semeia estará próximo daquele que colhe. Aquele que pisa as uvas estará perto daquele que planta. Isso é comum em todo o Oriente Próximo, essa imagem. Tá? As montanhas destilarão mosto e as colinas se derreterão. Mudarei o destino de meu povo Israel. Aí vem. Reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão de seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Eu os plantarei na terra e não serão mais arrancados. É a expectativa do retorno do exílio, né? Disse Javé, seu Deus. Mas o que dizem os intérpretes do texto bíblico? Essa expressão, meu povo Israel, que aparece outras vezes no livro de Amós, sempre é identificada com Israel, com o reino de Israel, quando é desgraça. Aqui, que é associada a um processo de reconstrução das condições de vida e de retorno, portanto,
uma restauração da aliança com Javé, disse que essa promessa não foi feita aos samarianos, mas apenas aos judaítas. Por quê? Porque há um acréscimo no verso 11, dizendo que vai levantar a tenda desmoronada de Davi. Tá? Então é muito curioso, porque dentro do livro de Amós aparece um exílio de Samaria com julgamento e esperança. Um exílio de Judá, porque ora Judá está em condição de superioridade, ora de inferioridade, ora comparada a Samaria. Mas, na hora de reconhecer a possibilidade de reconhecimento da aliança com Javé, a interpretação, e para mim não é o texto bíblico nesse caso, é a interpretação dos autores, automaticamente diz que isso é um acréscimo de Judá e não diz respeito a Samaria. Pressupondo que Samaria estivesse extinta, né? Que o reino de Israel estivesse extinto. Então, eu dou mais detalhes no texto, mas a conclusão que me pareceu pertinente é que, sim, houve uma continuidade histórica do reino de Israel nos samarianos, houve uma continuidade literária. Então, a forma final do texto de Amós e também de Oséias, foram os dois que eu pesquisei, apresentam indícios de uma memória do exílio de Israel na província de Samaria e não a partir de Jerusalém. Esse texto foi compartilhado por Judá quando, 100 anos depois, também Judá viveu deportações babilônias, né? E o fim da monarquia babilônica. E que, com isso, os samarianos não foram insignificantes após a conquista e contribuíram com muitos elementos teológicos e culturais no Primeiro Testamento, né? E que eu acho que a minha pesquisa vai um pouco tentando restaurar, não para substituir Judá por Israel, mas para a gente poder estabelecer um diálogo de compartilhamento, de interação, de intercâmbio, né? entre esses povos e reconhecer o direito de Israel, norte, né? E Samaria. Com certeza. Eu vou ficando por aqui, Ângela, porque eu acho que é muita informação. Tem algumas perguntinhas, você topa responder? Sim, por favor. É assim, lembrando, antes dela responder as perguntas, o chat, é que essa explanação é fundamentada na tese de doutorado da professora doutora Cecília Toselli, para quem chegou depois do começo, né? E essa tese está publicada em formato de livro, tá? Só para o pessoal saber, né? Esse livro aqui, pela fonte editorial Exílio e Memória de Israel Norte, né? É importantíssimo esse material. E aqui na descrição da live tem um link onde você pode adquirir o seu exemplar. Vai ter exemplar desse livro nos sorteios aqui do canal. Então, fiquem espertos. Mas, se você quer adquirir o seu exemplar, é só entrar pelo link aqui na descrição da live. Tá bem? Muito bem. Vamos ver os comentários, porque o povo compartilhando aqui. A Juliana Rosmaninho, boa tarde. Que legal poder acompanhar ao vivo. Maravilha, Juliana. Seja bem-vinda, membro do canal. O Luiz Fernando trouxe aqui um questionamento. Professora, por que os israelitas, em seu processo de recolha de textos para manter uma identidade após o exílio, conservaram apenas o chamado Pentateuco samaritano como texto autoritário, não reconhecendo textos de profetas como Amós e Oséias, por exemplo, como fundamentais? A minha continuidade nos estudos vai ser um pouco retomando a possibilidade de que a construção do Pentateuco, e mais precisamente de muitas memórias ali dentro, teve uma grande colaboração dos samarianos a partir da província de Samaria. O Pentateuco samaritano, chamado samaritano, não seria um desvio de um Pentateuco judaíta original.
Uhum. Mas seria uma tradição comum e que, com o tempo, dadas as divergências políticas e etc., vão tomar os seus caminhos. Né? E, de fato, eles vão... e é curioso, porque muitas inscrições no Monte Garizim, eles apontam para personagens bíblicas comuns, e a análise dos sacrifícios de animais também apresentam graus de pureza comuns àquela época, né? Muito grandes. Né? Então, ao longo do processo de canonização deles, eles acabaram ficando só com o texto do Pentateuco como texto oficial, a Torá samaritana para eles. Né? Uhum. E não reconheceram outros textos, ou porque consideraram tardios. É um processo bem mais... Tem muita produção de textos do período medieval samaritano, e isso escapole um pouco da minha área de pesquisa nesse momento, Luiz. Eu não avancei para esses escritos, mas tem uma literatura que discute muito os porquês desse processo de separação e de escolha de textos. Né? Mas eu não saberia te dizer com precisão. Né? O que, por exemplo, nesse momento eu vejo mais é o nível de igualdade no uso dessas escrituras comuns, né? Em condições de igualdade, e a diferenciação a partir do processo histórico, né? Entre, vamos dizer, um Pentateuco samaritano e um Pentateuco judaíta, né? Mas não como um texto secundário ou um desvio em função de um dito cisma entre samarianos e judaítas. Mas eu não acompanho os meus estudos não chegam a essa fase de definição do cânon samaritano, né? Digamos assim, posterior. Vou ficar te devendo essa. Tranquilo. Considero pessoalmente importante essa recuperação de uma voz silenciada, a voz dos samarianos, né? Porque na história, quando até tem o curso do livro de Reis que eu fiz, a gente vê toda a linguagem sendo usada para falar do outro, quando se fala dos reis do norte. E nós somos doutrinados sempre a silenciar a voz nortista, a silenciar, né, como se eles não tivessem voz, como se eles não tivessem essa produção, como se não fossem exercer profissões no Império Assírio, como se não tivessem essa proeminência toda que os registros demonstram que teve, né? Então, para mim, faz parte, inclusive, do nosso olhar decolonial, né? De ouvir as vozes silenciadas, de perceber essas... até no nosso próprio ensino, eu criei o curso de Amós e repeti alguns desses equívocos, atribuindo muito do que é nortista ao próprio Judá, por não reconhecer devidamente o exílio nortista. Uhum. O trauma exílico nortista, como se reconhece em relação a Judá. Isso é algo que a gente precisa corrigir no nosso trabalho, né? E se a gente está trabalhando para ouvir vozes silenciadas dos povos originários, das mulheres, grupos LGBT e toda uma gama de comunidades que são marginalizadas e violentadas diariamente, por que é que a gente se recusa a ouvir as vozes silenciadas de Israel Norte, dos samarianos, na história? Não, né? Porque a gente vai dizer assim, tudo que é castigo, a gente reconhece que é merecidamente pertinente em Israel Norte. Uhum. Mas o processo de reconstrução, a gente vai dizer não. A partir daqui, tudo é acréscimo judaíta. Isso. Exatamente. Então, de fato, houve uma recepção dos textos do norte em Judá, mas como intercâmbio. Né? E dá para a gente perceber, eu cito os versos na tese, né? Que ora
Judá aparece numa condição de inferioridade, né? A tenda desmoronada, então você já mostra uma experiência de deportação e destruição no sul. Outros, olha, o que aconteceu para o norte, presta atenção que vai acontecer com vocês também, eles estão equiparando, né? Então, sim, já é um momento anterior à destruição. E um período em que Judá pode ser superior é quando efetivamente João Hircano vai invadir Samaria e vai destruí-la, né? E vai tentar apagar a memória de Samaria. Né? Então, acho que é bem isso, Ângela, que você está dizendo, a gente tentar ouvir, né, as vozes e ter mais possibilidades de leitura. Sim. Né? Mais possibilidades de leitura. Com certeza. Para esse processo da canonização, eu não me detive nesse estudo, né, que o Luiz perguntou. Acho que há textos que podem responder melhor a ele. Podem responder a ele, na verdade, que eu não respondi. O Tiago Faria Mello perguntou: existe um grupo religioso até os dias atuais que são chamados de samaritanos, que mantêm suas tradições. A professora leu sobre eles, a visão deles sobre o reino de Israel? Eu tenho inclusive um amigo que manteve contato com eles, e eles até hoje têm peregrinações ao Monte Garizim, né, que é um lugar de referência, mas esse não é o meu período de estudo dos samarianos, né? Esse já é a história contemporânea, e eu não entrei nessa fase contemporânea. Né? O meu estudo está lá no século VIII, com as consequências, né, com o efeito. Tá certo. Mas é uma comunidade, não é tão grande assim, mas existe aqui em São Paulo, inclusive, né? Então é possível acessar com eles. Eu tenho um colega que também estudou Samaria e se interessou por essa etapa, né, da história. Legal. Boa tarde, bolados do Catnip. Eu adoro os nomes do pessoal aqui. Né? São muito criativos, realmente. Demais, né? Demais. Sueli Leite, boa tarde, querida, seja bem-vinda. Jesus da Chupi, que ele falou do fone. Obrigada pelo super sticker, Jesus da Chupi. Muito obrigada pelo apoio. Quero só lembrar e mencionar que nós chegamos a 19 mil inscritos aqui no canal. E eu fico muito feliz e agradecida por todo o apoio, por todos os comentários, participação de vocês, porque esse canal de divulgação científica é um lugar que o meu coração está aqui, né, para trazer mais conteúdos de qualidade, a gente construir uma comunidade de apoio mútuo e muito compartilhamento. Obrigada mesmo pelo apoio, gente. Gorete Xavier, nova membra do canal, seja bem-vinda, querida. Elizabeth Ferreira, boa tarde. Deixa eu só ver, meu mouse está meio ruim aqui. Tá aqui. Sônia Nisha atrasou um pouquinho, mas chegou, isso que é importante. O Luiz Fernando comentou: os textos mais duradouros da humanidade não foram apenas compostos, eles foram forjados. São frutos de traumas, de dores, de perseguição, de desesperança. Para a gente que estudou literatura, porque eu também fiz letras, né, antes de fazer teologia, mas olha, é exatamente isso, né? A escrita, ela parte de uma necessidade, né, dessa produção, né? Não, e é algo que não é só intencional, né? Porque às vezes também tem sempre uma leitura que vai falar, né, o que vai dizer, por que o texto mentiu, por que o texto enganou, e o texto propositadamente fez assim, fez assado. Lógico, há intenções, há jogos, há diferentes grupos com diferentes interesses, né, que escrevem os textos bíblicos, por isso que a gente tem versões absolutamente distintas e às vezes contraditórias sobre eventos, mas eu acho que vai além disso, né? Eu acho que tem um movimento que, se ele entende, eu não sei exatamente qual é o sentido que ele usa, forjado, mas se for esse processo, né, que tem uma intenção, mas vai além disso, né? Tem uma maneira de reagir ao trauma,
Então, essas características de culpa e vergonha, esse processo de fechamento, isso tem muito a ver com o nosso mundo contemporâneo, né? A culpa, a vergonha por experiências muito dolorosas, muitas vezes faz com que a gente conceba o grupinho em que a gente está como nós, e Sim. tudo que está fora deles como um inimigo, como eles. Uhum. Então, a tendência é um fechamento. Essa tendência se verifica nos textos bíblicos, vez em função, e vários outros exílios, né? Porque também aconteceu isso lá no período egípcio mais antigo e adiante, vai seguir no período helenista, no período há outras deportações, romanos de Samaria. Então, não é uma só. Então, acho que é esse movimento da memória, né? Sim. Que é de longo prazo. A memória cultural ela é de 80, de 100 anos. E olha que curioso, né? Nós temos mais ou menos esse período em relação à Segunda Guerra Mundial. Uhum. E as reações estão começando agora, né? Verdade. Então, acho que essa leitura literária e cultural do trauma, a maneira costumeira de se reagir a um trauma em diferentes povos, né? Com culpa, vergonha, mas também com confiança, esperança, com esse fechamento em um nós que eu considero amigo e protetores, mas contra eles que são inimigos, né? Então, há uma forma de escrever muito característica, esse recuo a um passado distante, talvez mais conservador, né? A produção de textos. Então, a gente olhar para diferentes manifestações ajuda a ampliar o horizonte, né? Então, acho que sim, são muitas vozes de muitos tempos que vão se acumulando nesses textos da cultura. E vão falando, e vão se transformando ao longo da história. Com certeza. O Thomas Soares colocou a narrativa da Samaritana no capítulo 4 de João. Há alguma ideologia ali? Eu diria que sempre há sentidos. Agora, é interessante que é um sentido positivo. Né? Você vê que da Samaritana, em João, o chamado bom samaritano, no Evangelho de Lucas, você vê como a narrativa dos samarianos continuou, e nesses casos com visões positivas, né? Ou com visões que vieram corrigir preconceitos da época do primeiro século, né? Sim. Então, repara como tem essa diversidade. Tem uma visão muito negativa, mas também nós temos textos no Novo Testamento, vamos dizer, favoráveis, né, aos samarianos, ou buscando superar esses preconceitos, né? Com certeza. O Jesus da Shopee falou que a aula está maravilhosa. Se o Jesus da Shopee aprova, então está aprovado. Ai, que legal. Márcia Eterna, passei a live toda com a mente fervilhando e com os olhos brilhando. Já me apaixonei pelo trabalho da doutora Cecília. Obrigado, Cecília, obrigado, Ângela, por trazê-la ao canal. Ai, que maravilha! Eu que agradeço, Márcia. E olha, aproveitem, né? Adquiram a obra aqui na descrição da live tem o link para vocês adquirirem. Ou torçam, né? Porque vai ter sorteio também com esse material aqui no canal. A Sueli Leite, no livro A Bíblia Desenterrada, mostra essa questão do norte de Israel. Exatamente, Sueli. A Bíblia Desenterrada, e teve uma outra tradução, O Reino Esquecido, se não me engano. É outro livro do Finkelstein. Que também foi traduzido do Finkelstein, que traz toda essa história até a monarquia, né? Ele teve na minha banca de doutorado, e ele, eu dizia isso, né? Ele contribui com toda essa pesquisa até o período da monarquia, né? Mas ele não avança nessa continuidade histórica de Samaria. Ele fica com a teoria de que a Samaria, né, o sul de Samaria, migrou para Jerusalém e por ali entraram as tradições do norte na Bíblia, né? Eu coloco de uma maneira um pouquinho diferente. Você foi um pouco mais longe, né, que ele. A minha dissertação de mestrado foi com base nisso, né?
Sim. Mas a ideia, quer dizer, a minha ideia com essas informações que estão disponíveis, né, na Universidade de Helsinki, de Copenhague, tem muita gente que pesquisa e que traduz esses textos assírios, então esse material todo já está, mas também tem um pouco isso, os bolsões da academia, né? E que muitas vezes não dialoga com outros centros de pesquisa diferenciados, porque esse primeiro material ele já está aí no circuito. Uhum. Mas não é um percurso que muitas vezes os autores que a gente conhece acessem, né? Vão para lá, vão. Fica assim, no mesmo grupo, né? Então, isso é uma Sim. coisa curiosa na produção do conhecimento. Como é importante a gente dialogar com pessoas diferentes, né? Que pensam diferentes. Com certeza. Uhum. O Thomas Soares, acho que encontrou. Ele está perguntando se o êxodo como tradição fundante do Israel Norte a partir de 1 Reis 22, 26 a 32. Primeiro a Reis 12. 12. 12. Uhum. 12. Aí está 22, mas é 12. Essa foi a minha dissertação, né? Essa foi dissertação de mestrado, né? De mestrado. Isso. Porque a tese de doutorado é essa que foi publicada pela Fonte Editorial. Tem um título diferente na tese, um pouquinho diferente, mas a gente encurtou pela questão comercial, né? De encurtar o título. Sim, sim. Eu acho que eu achei o link e eu vou colocar o link também da dissertação de mestrado da professora aqui na descrição. Daí vocês vão ter a dissertação e onde adquire a tese, porque fica mais fácil para vocês aproveitarem os trabalhos todos da... Não, é interessante isso, porque no mestrado eu ainda compartilho dessa ideia da migração. Isso é muito interessante, do sul de Samaria para Jerusalém. E com a continuidade dos estudos, eu mudei de ideia. Uhum. Isso é legal. E expus, né, os critérios e as razões porque eu mudei. Sim. Isso é ciência, né? A gente vai consertando, melhorando. Eu estou relendo a minha tese, porque mês que vem, fevereiro de 2025, vai sair a minha tese publicada. Que ótimo! Estou bem feliz, assim, emocionada com isso, mas, claro, eu tenho que... recebi ontem a prova, né, digital para eu revisar pela editora, e assim, claro que eu já vou ver coisa que eu já não concordo mais, né? Que a gente já está crescendo e melhorando, mas faz parte, né? Não, e quando dá tempo, é possível até fazer fazer uma nota, né? Olha, sim, na revisão do livro, etc. e tal, porque é assim mesmo, o conhecimento, vão surgindo informações, você vai incorporando, vai enxergando de outra maneira. Exatamente. Acho que isso que é importante, a gente conseguir olhar de diferentes ângulos. Com certeza. O Jesus da Shopee, eu estou apaixonado no canal da professora Ângela, foi amor à primeira ouvida. Ai, obrigada, querido. Tá ótimo. Obrigada pelo carinho, gente. E, Cecília, muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pela a sua acessibilidade, seu carinho e tanto conhecimento que você está disponível para compartilhar com a gente, né? Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Fica aberto já o convite para outras lives para a gente falar lá do problema dos samaritanos, né? Porque aqui é só samariano hoje, hein? E aí a gente vai ter outras conversas também, né? Importante. Ô, Ângela, eu que agradeço imensamente a você, a todo o pessoal que participou, né? Eu estou disponível. Tá? Maravilha. Agradeço imensamente. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, pelo carinho. O Jesus da Shopee vai estar em todos. Eu vou no lançamento da tese da professora Ângela e vou me dar de presente o livro da professora Cecília. Isso mesmo. Se mimem, gente, se mimem. Deem-se de presente esses livros maravilhosos. Arilson Pagano já está esperando a próxima. Olha só. Sueli Leite, excelente live. Obrigada, gente. Obrigada por esse retorno, pela presença. Gente, quarta-feira que vem, nós
dia 22, às 19 horas. Vou falar sobre dízimo e economia na Bíblia Hebraica. Vamos falar sobre isso de uma vez, para tirar todas as dúvidas. Então, não esqueçam. E em janeiro de 2025 ainda dá tempo de você adquirir de férias com Deus. Essa semana a gente está às noites fazendo, está sendo gravado, mas só vale para quem adquirir em janeiro, não será comercializado posteriormente. Então aproveitem que eu estou explanando minha tese numa experiência única, tá bem? Um grande abraço para vocês, gente, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau. Obrigada, Ângela. Obrigada a todos.